um casal, um menino e uma menina. Já tem nome? Já, é a Lara e o Gabriel. Espero que pelo menos no mínimo até às 36 semanas que eles se aguentem aqui. Uma gravidez de alto risco levou Fátima para o Hospital de Santa Maria, onde ficará até ao parto. Estou desejosa que estas semanas passem a ver o que é que acontece e para que eles venham cá para fora os dois. E sim, acho que 3 é a conta que Deus fez, como se costuma dizer. E acho que já fico mais que satisfeita e realizada com a família que tenho. Lara e Gabriel irão juntar-se a Inês, de 4 anos, a primeira filha de Fátima. Foi do pai que a menina herdou os traços da família. Igualzinho ao pai, sem dúvida. À mãe, toda a gente diz que ela é muito parecida comigo, para já porque ela tem muitos caracóis. Mas também é assim muito branquinha, como eu. Foi longo o caminho de Fátima até à maternidade. Esperou 6 anos para ter a Inês nos braços. Sensação indescritível, porque é algo que nós queríamos há muito tempo, é uma gravidez muito, muito desejada. E quando olho para ela, penso que realmente é um verdadeiro milagre mesmo. Foi a primeira vitória contra a infertilidade. Depois de um aborto, uma candidatura para a adoção e vários tratamentos falhados, Fátima e o marido decidiram avançar para a doação de ovócitos. Se a minha vontade e a nossa vontade de ser pais é tão grande, acho que não, o código genético não ser o meu é indiferente. Não me causa qualquer transtorno. Se nós estamos disponíveis para adotar uma criança que não foi sequer gerada por nenhum de nós, muito mais facilmente adotamos um óvulo ou um espermatozoide, que apesar de não ser meu, são bebés que foram gerados dentro de mim e são meus filhos na mesma. Esses cabelos loiros são do pai? Não. São da dadora? Acho que sim. Posso ter características dela, mas não é a minha mãe. Apesar de o óvulo ser dela, mas não é a minha mãe. Inês tem 11 anos e sabe desde cedo a história do seu nascimento. A mãe foi a gestante de um ovócito de uma dadora finlandesa fecundada por um espermatozoide do pai. Fizemos o teste caseiro e já acusava gravidez. Embora suavezinho, já lá estava o segundo risquinho cor-de-rosa. Foi em 2005, em Portugal, ainda era ilegal recorrer à doação de ovócitos. Custasse o que custasse, para Vera Brasil, ser mãe era a única condição de vida. Conta redonda foram 10 mil euros. Viagem e tratamento. E tinha esse dinheiro? Pediu ajuda? Não, empréstimo. Foi o marido que lhe colocou no horizonte a doação de ovócitos. Vira-se para mim e diz-me: olha lá, mas tu tens problemas em que os ovócitos não sejam teus, que sejam doados de outra mulher, portanto que essa parte, essa carga genética, não é? Seja... Não. Tu tens? Não. Pronto. Marcamos consulta. Inês nasceu em Portugal na segunda tentativa de transferência de embriões criopreservados. A longa espera por um filho tinha terminado. Eu mal lhe tocava. Era como se fosse algo sagrado. Ter filhos sem a herança genética da mãe não é um problema para as gestantes de ovócitos doados. Nunca senti aquela sensação de que ou não é minha, ou pronto, que os traços, carga genética, não é? Toda a informação genética que vem de outra pessoa, isso nunca teve o mínimo peso. É uma célula que foi doada, foi fecundada e que deu origem a estas crianças. Conforme alguém deu sangue, estas pessoas deram os óvulos. Das dadoras, as mães gestantes pouco sabem, pouco querem saber, mas muito agradecem a dádiva que lhes permitiu ter os tão desejados filhos. Quitos. Obrigado. Jamais esquecerei essa, porque pronto, eu digo há imensas vezes, quer em silêncio, quer em voz alta. Quitos.
Estas 2 mulheres vão fazer parte da minha família, indiretamente, ou diretamente, mas não com ligação física nem emocional, mas sim a quem eu agradeço do fundo do meu coração, e não há dinheiro que pague aquilo que elas fizeram. 4 anos depois do nascimento da primeira filha, Fátima e o marido recorreram mais uma vez à doação de ovócitos e de outra dadora. Assim que encontraram óvulos congelados de uma dadora compatível comigo, iniciámos o processo e foi muito mais simples, muito mais tranquilo. A família ajudou nos 2 tratamentos feitos em clínicas privadas. Só por alto, mas posso lhe garantir que mais de 20.000 euros. É preciso querer e também poder, porque há muitas pessoas que infelizmente querem e não podem. E principalmente a doação, que é muito mais caro. Infelizmente os hospitais públicos não conseguem dar a resposta necessária para todos os casos que existem. É no privado que nascem mais crianças com doação de ovócitos e espermatozoides, apesar do Serviço Nacional de Saúde ter tratamentos gratuitos. Os dados oficiais indicam que em 2015 nasceram 421 crianças com doação de gâmetas, 3 vezes mais que em 2009. Foram quase 2.000 em 7 anos, a grande maioria na medicina privada. Os nascimentos com doação são cerca de 13% do total de crianças que nasceram por técnicas PMA. Foram mais de 15.000 entre 2009 e 2015. Em Portugal, quase 3% das crianças nascem já com recurso a técnicas PMA. No Centro Materno Infantil do Norte é dia de colheita de ovócitos a mais uma mulher que só poderá ser mãe com a ajuda da procriação medicamente assistida. Normalmente as senhoras são estimuladas para podermos recolher o máximo de ovócitos possíveis, não é? E portanto, sim, quando chegam aqui já passaram por um processo de estimulação um bocadinho agressivo. E as expectativas estão todas aqui nesta placa. Na sala, em silêncio, médica, enfermeiros e embriologistas preparam-se para retirar os ovócitos que a paciente conseguiu produzir depois de um tratamento. A função aqui é identificar os ovócitos, fazer uma primeira lavagem e a seguir vou colocá-los na incubadora até fazermos a fertilização in vitro ou a microinjeção. Um a um, os ovócitos são recolhidos e entregues à embriologista. Há felicidade nesta colheita. Os ovócitos somam-se. Mais ovócitos a fertilizar com esperma, mais possibilidades de criar embriões. Embriões sabemos amanhã. São fertilizados perto da hora do almoço, portanto aqui a 3, 4 horas. Calcula-se que em Portugal cerca de 150.000 casais tenham problemas de infertilidade. O Serviço Nacional de Saúde tem 10 centros de medicina da reprodução no país, exceto na região sul. As listas para as primeiras consultas e tratamentos são longas, demasiado longas. Estou a chamar neste momento abril de 2016, portanto são cerca de 10,5 ou 11 meses de espera depois de entrarem em lista de espera. Até dia 31 de janeiro, dos que faltam chamar, estão 300 casais inscritos. Para a primeira vez? Para a primeira vez. Desde que o casal tem um estudo completo, meio ano para a realização do primeiro ciclo. E quanto tempo de espera para a primeira consulta, doutora? O tempo de espera também 6 meses. O tempo de espera das primeiras consultas é que ainda é considerável, porque cada vez temos maior número de casais. Logisticamente, seria possível, se mantivéssemos sempre as mesmas pessoas a trabalhar, fazer 400 e pouco. O nosso centro tem feito uma média de ciclos de primeira linha a rondar os 650 e de segunda linha 350 a 400. Por ano? Por ano. Há alguns casais que desistem a meio, sim, principalmente quando o processo se adivinha demorado, e os processos com recurso, por exemplo, à doação de ovócitos, são processos morosos. Nós tínhamos uma lista de espera, tínhamos e temos, que ronda os 3 anos. Portanto, esperar 3 anos para fazer um tratamento com recurso a ovócitos de dadora é muito tempo. Alguns dos centros de reprodução público, como no Centro Hospitalar do Porto, Maternidade Alfredo da Costa e Hospital Santa Maria, já realizaram milhares de tratamentos PMA. Contam também milhares de crianças nascidas com a ajuda da ciência.
Há resposta pública à infertilidade, mas as listas e o tempo de espera são sempre longas demais. É pouco, muito pouco para as necessidades, porque isso se traduz nas longuíssimas listas de espera que temos. Mas quem precisa destas técnicas tem na nossa instituição 1 ano e 3 meses a 1 ano e meio de tempo de espera para a concretização dos tratamentos. Estamos a, grosso modo, a atender 300 casais novos em cada ano e temos à volta de 700 à espera. O Hospital Santa Maria tem a mais longa lista de espera para os tratamentos PMA. Por isso, e por lei, muitos casais são enviados para o privado para garantir um tratamento de fertilidade em tempo útil. Nós temos mandado todos os anos cerca de 120 casais para esses 4 centros, em que, se ocorre gravidez e se resolve o assunto, perfeito. Se não ocorre gravidez, regressam e terão direito a fazer os outros 2 ciclos, instituição oficial, pública. Neste contrarrelógio, o tempo joga a desfavor das mulheres, que só podem fazer tratamentos até aos 39 anos e 364 dias de idade. Muitas ficam sem tempo para fazer os tratamentos no Serviço Nacional de Saúde. A maioria acaba por conseguir fazer os 3 ciclos, mas há uma boa parte que só consegue fazer 1 ou 2, atendendo às limitações temporais. Os médicos alertam que parte das soluções podem passar por mais tratamentos e alargar o prazo da idade das mulheres. Mais ciclos, definitivamente. A idade seria algo a discutir e acho que cada caso é um caso. Eu não sei se o mais correto é permitir que as mulheres façam tratamento depois dos 40 anos, quando a probabilidade de engravidar é mais baixa, ou se era melhor investir e dizer-lhes, vejam lá, se não será melhor tentar engravidar mais cedo. Se pudéssemos fazer mais um ciclo, mais 2 ciclos, se calhar aquele casal cedo é que é grávido. Em Portugal, a idade média da primeira gravidez ronda agora os 30 anos, o que aumenta o risco de infertilidade, para a qual a ciência nem sempre tem respostas. Aquelas mulheres que chegam aos 38, 39 anos e querem ter filhos e a gravidez não acontece e começam a fazer exames. E nós vemos, bom, a reserva ovárica já está baixa, a probabilidade de sucesso é mais baixa. E as técnicas de reprodução medicamente assistida não conseguem compensar este declínio da fertilidade que é decorrente do avançar da idade. As listas de espera para entrar num serviço público são muito demolidoras. 1 ano, 2 anos pode ser muito determinante no conseguir ou não conseguir uma gravidez. E muitos casais acabam por vir aqui à clínica mesmo sem terem passado pelo serviço público. Mulheres que têm capacidade económica, que já não tiveram tempo de ir ao sistema público e vêm diretamente ao privado, e também as mulheres que recorrem à doação, ou que procuram porque já têm insuficiências ováricas e, portanto, até há 5 anos atrás não havia resposta a nível nacional, a nível público, e havia muita procura a nível do privado, do sistema privado, para fazer esses tratamentos. Na medicina reprodutiva privada não há listas de espera. A AVA e a IVI fazem parte de multinacionais de medicina da reprodução a trabalhar em Portugal há muitos anos. Recebem casais que não querem esperar por vez no público, com capacidade económica, e mulheres que já passaram os 40. Nos últimos anos, contam mais de 4.700 crianças nascidas com técnicas PMA. Mais de 1.500 nasceram por doação de gametas. Os preços variam entre os 900 € para as inseminações intrauterinas e os 7.000 para a doação de ovócitos a fresco. Queria muito um filho. Mas não queria ficar grávida? Sim, nunca me passou pelos meus planos. Só caso fosse mesmo se ela não conseguisse, aí sim. Mas felizmente ela conseguiu. Eu sou a mãe e ela é a mamã de Tomás. É assim que a gente está a ensinar. Que a gente está a ensinar e é assim que as pessoas nos conhecem. E sabem que é assim. Vai lá buscar. Vai lá buscar aquela anda. Vamos buscar aquela anda. Vamos lá buscar.
Não vai. Tomás tem duas mães. O projeto de vida de Tânia Margarida passou por um filho e decidir qual delas ficaria grávida. Vou brincar comigo. Viva! Foi fácil. Foi fácil. Primeiro porque ela é mais nova do que eu. E depois acho que o instinto não de querer ser mãe propriamente, mas passar pela gravidez mais parte acho que era mais do lado dela, sim. do que do lado dela. Em 2016, a lei portuguesa não permitia a inseminação com doação anónima de sêmen aos casais lésbicos ou mulher sem parceiro. Sim. Apenas tivemos que ir à Espanha porque fomos, entre aspas, comprar o sêmen. Foi só estar lá às 11 menos um quarto, fazer a inseminação e viemos para Portugal. Ficou em 550 €. A gravidez foi intensamente vivida pelas duas mulheres. E o toque do Tomás, a gente sentir o Tomás, acho que é igual, não é preciso estar grávida para se sentir grávida. Um dia, Tânia e Margarida vão contar ao filho a história do nascimento e do dador anónimo. Não sei se ele será mais feliz por saber quem é que era o pai. Acho que não é por aí. O pai ou o dador? O dador. Acho que vai ser feliz tendo duas mães. Não é por... se soubesse essa possibilidade de saber quem tinha sido o dador, acho que não é por aí que ele vai ser mais feliz ou mais amado. Tomás foi registado apenas com o nome de Margarida, a mãe biológica. Só o meu filho. É isso que consta no registro? Sim, sim. Margarida foi a tribunal explicar a ausência do nome do pai no registro. E assustada, porque não fazia ideia do que é que ia encontrar. Mas foi simples. Ele perguntou quem é que era o pai de Tomás. Eu disse que não sabia, que tinha sido uma inseminação com um dador anónimo, e ele até reforçou a ideia de em Espanha. Eu disse que sim. E ele, pronto, ok. E ficámos por ali. Em 2016, 748 crianças foram registadas em Portugal sem o nome do pai. Foram mais de 1.800 nos últimos 4 anos. A lei portuguesa obriga a uma investigação judicial nos registros de nascimento sem filiação de pai, impossível de repor nos casos de doação anónima de sêmen. Os filhos de casais de lésbicas eram considerados filhos da mãe biológica. Para integrar a parentalidade, o outro elemento do casal teria de adotar a criança. Se lhe acontecer alguma coisa, se eu me desse mal com os meus sogros, digamos assim, eles se calhar podiam-me tirar o Tomás, porque legalmente ele não me é nada. Eu gostava de lhe dar o meu nome, claro. Ele é meu filho. Não é que isso possa ser importante, mas acho que é um orgulho quando eu vi no cartão de cidadão. Não é isso que vai fazer a diferença, mas é o pormenor que falta. Que Tomás tenha duas mães. Duas mães, porque é isso que ele tem. O artigo 20 da Lei 17 de 2016 determina agora que uma criança nascida com recurso à doação de sêmen num casal do mesmo sexo passe a ser registada com o nome das duas mulheres do casal. Todos estes sons da criança, mesmo agora esta questão de já ser tia, é um engolir em seco diariamente. Esta questão da estação de substituição é a única realidade que eu conheço, efetivamente. Não me vale a pena eu estar a pensar noutras, porque eu nunca vou conseguir gerar um filho. Foi na família que Joana encontrou o ventre para gerar o tão desejado filho. Será mãe logo que seja aprovada a regulamentação da estação de substituição. Eu, como não tenho útero, preciso de, digamos, que uma mulher faça a minha gestação. E, à partida, se tudo correr bem, será a minha irmã, porque tenho uma irmã mais velha, 3 anos, que já tem uma pequenina, uma pipoquinha linda. E, se tudo correr bem, será ela a minha gestante. O sim da gestante foi quase incondicional. Ela disse-me: Joana, eu faço a gestação por ti. Pronto, e isso deixou uma pessoa completamente sem palavras, não é? Foi ela que se ofereceu ou foi a Joana que propôs? Não, foi ela. Foi ela. Ela colocou alguma condição? Não, nada.
primeiro eu, então, vou ter os meus, não é? E depois, então, eu tenho os teus. Pronto, foi assim a única coisa que ela me disse. Ao sim da irmã e gestante, somou o sim do pai biológico. Ele disse-me que sim. Ele até está mais virado para a gestação de substituição do que a adoção, curiosamente. Tal como muitos portugueses, Joana pensou procurar uma gestante noutro país. Os Estados Unidos é o país mais caro, pode ir até aos 100 mil euros ou mais. Um país agora, que eu sei que algumas pessoas têm ido mesmo a nível do nosso país, de portugueses, é a Ucrânia. Tem sido um país muito concorrido para a gestação de substituição. Faltam números de crianças portuguesas nascidas por gestação de substituição no estrangeiro. Em Portugal, a lei contempla um contrato entre casais e gestantes sem contrapartidas financeiras e com todos os casos aprovados e fiscalizados pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. A lei vai permitir que mulheres sem útero ou com outras doenças associadas possam recorrer a uma gestante para ter um filho biológico e não fecha a porta a pessoas de outras nacionalidades. Da mesma forma que as portuguesas e os portugueses iam lá fora, os estrangeiros podem vir cá. Eu não vejo mal nenhum nisso. Não vejo absolutamente mal nenhum. Portugal não se limita a fazer tratamentos de procriação medicamente assistidos a português. A nível privado, cada vez mais há estrangeiros, que é uma coisa que, nomeadamente com a abertura legal, já se fala um pouco em turismo reprodutivo, à semelhança de Espanha, como Barcelona e outros países, que as pessoas procuram. Há quem considere essa situação como o tal turismo procriativo. Ok. E? Aceita? Eu aceito. Em Portugal, há também quem queira ter filhos com embriões doados, mas a oferta é escassa. É o que eu peço a toda a hora. Um embrião. Que alguém dê um embrião. Há muitos casais à espera de embriões. Há claramente mais casais à espera da doação de embriões do que embriões disponíveis. A doação de embriões pode bem ser a única solução para algumas infertilidades. Por que não recorrer à dádiva de embriões que estão criopreservados, estão congelados há anos e cujos casais, cujos proprietários, entre aspas, ou sem elas, não desejam a sua transferência porque já têm o número de filhos que pretendem. No final de 2016, Portugal tinha mais de 24 mil embriões criopreservados resultantes de tratamentos de procriação medicamente assistida. Os embriões podem manter-se assim eternamente. Desde 2013 foram doados 88 embriões, mas podiam ser mais. No consentimento informado, os casais podem assinalar se fica previsto ou não a possibilidade de doação a outros casais. E há muita gente que prevê a possibilidade da doação. São muitas as vezes em que Ana e João respondem com silêncios quando lhes perguntam por filhos. Estão sempre a perguntar por bebés. Nós ficamos sem saber o que vamos responder. Às vezes dizemos que ainda não chegou à altura. Nós estamos a tentar, vai fazer 4 anos. 4 anos. Os meus ovários são muito preguiçosos. Só teve um? Sim. Tem mesmo que dá certo. É um embrião resultante de uma fertilização in vitro. Já é um embrião de segundo dia, tem 4 células e é expectável que haja a transferência do embrião ao 3º dia. O único ovócito do casal resultou no embrião que será colocado no útero de Ana. Estava a tentar perceber onde é que ele ia ficar colocado. E conseguiu ver? Consegui ver, embora é uma coisinha pequenina, mas dá para ver. Um momento algo solene, diria eu, o dia da transferência embrionária, mas efetivamente depois é a própria natureza. O importante é que o embrião ou os embriões sejam colocados no sítio certo, no fundo uterino, e estão reunidas as condições. Estou contente, estou muito feliz. nunca tive isto dentro de mim, não é? É muito emocionante. Ana e João admitem que já pensaram
na doação de ovócitos. Não rejeitamos. Estamos a levar fase a fase, mas depois quando chegasse essa altura, assim, iríamos pensar. Um ou outro casal, quando se vê confrontado com esta situação, efetivamente não gosta, não aceita, mas para a maioria, eu acho que ao longo dos processos eles até já foram maturando esta ideia. O recurso à doação ainda é um segredo bem guardado por muitos casais. Acho que é muito porque eles querem constituir o seu núcleo familiar, não é? E, portanto, não entra ali ninguém que não faça parte daquele núcleo familiar. Não querem saber quem é? E também não querem dizer que recorreram a gametas doados. Não. Uma história que acaba ali. Acaba dentro das nossas portas. Mais de 200 casais aguardam por dadores no Serviço Nacional de Saúde. No Centro Materno Infantil do Norte funciona desde 2011 o Banco Público de Gametas, ou seja, de células sexuais doadas. Um banco com muita procura e falta de dadores. Nós vamos efetivamente sobrevivendo com aquilo que fomos colhendo. Mas agora estamos a semear, não é? Portanto, esperamos que seja uma boa colheita para daqui a uns tempos, para poder responder às solicitações. Dar sangue é quase básico, eu diria, não é? Dar medula, há imensos apelos, mas doação de gametas não se ouve por aqui e por ali. Portanto, eu acho que é um bocadinho mais desinformação ou pouco conhecimento. Entre 2011 e 2017, o Banco Público de Gametas teve 68 dadores efetivos, 24 homens e 44 mulheres. Com muitos menos dadores que no privado, nasceram 104 crianças. Uma gotinha. Sim, mas conseguimos, apesar de tudo, sem grandes meios, um bocadinho com a casa às costas, ir levando este barco, não é? No início de 2017, o Banco Público de Gametas estava praticamente sem dadores. Neste momento temos um dador a sair de quarentena. E temos 3 dadores em quarentena e, portanto, vamos esperar que estes 4 dadores possam fazer felizes alguns poucos casais. Precisávamos de ter pelo menos 200 embriões. Se tivéssemos 50 homens e se tivéssemos 150 dadoras, nós resolvíamos os nossos problemas neste momento. Só que o problema de hoje não é igual ao da amanhã, porque amanhã vão entrar 3 pedidos e que vão somar-se àqueles que estão. Em 2017, o Banco Público de Gametas passou a contar com mais 2 centros de colheitas de células sexuais na Maternidade Alfreda Costa, em Lisboa, e no Centro Hospitalar Universitário, em Coimbra. E os dadores de gametas estão a responder à chamada. Nem todos os candidatos podem ser dadores. Muitos não passam nos rigorosos testes médicos e psicológicos. O Banco Público de Gametas precisa de dádivas tanto para os casais heterossexuais como para todas as mulheres que queiram ser mães, independentemente da orientação sexual ou estado civil. Elas, à partida, não terão infertilidade e, portanto, a única coisa que precisarão será de uma inseminação com esperma de dador, não é? E, para isso, não existe lista de espera. Eu contribuo para a felicidade de outras pessoas, nem sabendo quem elas são. Isso acho que é bonito. Fiquei contente pelo facto de ter passado nos testes, porque é bom, porque quer dizer que estamos a nível de saúde bom. E porque também pensei, bem, isto também é uma forma de ajudar. Pouco ou nada tinha ouvido falar de doação de óvulos, não é uma coisa que se ouça falar muito. E numa conversa absolutamente ocasional com um amigo, ele contou-me que tinha doado noutro país, que tinha feito uma doação, e eu fiquei imediatamente interessada no assunto. Helena fez doação de ovócitos e acredita que ainda é tabu partilhar esta dádiva. Acho que é um mau julgamento em relação aos dadores e mesmo em relação ao processo todo. Uma pessoa que se submete a um tratamento tão prolongado, tantas vezes falhado, com imenso investimento, não só financeiro, psicológico, de tempo, emocional,
que submete a um processo destes, julgo que não está a tentar cumprir um capricho. Está a tentar realizar um desejo enorme e maravilhoso de constituir uma família. Para os dadores, doar uma célula sexual não é doar filhos. É filha de alguma mulher, que não eu, obviamente, mas é inevitável pensar-se um pouco nisso de vez em quando. Confesso que no meu caso são pequenos momentos em que de facto penso que será uma criança feliz e que me volto a orgulhar ali um bocadinho outra vez. Para Rafael de Castro, não importa o tipo de família que vai receber a sua doação. Não é por ser, sei lá, um casal homossexual ou eles querem ter filhos, porque é que não ter filhos? Pedro nunca hesitou quando decidiu ser dador. Evidentemente que a quem eu falo sobre isto, perguntam-me sempre, então não tens medo de encontrar um filho na rua daqui a uns anos, ou que um filho te procure? E eu disse, não, porque não é um filho meu. É uma pessoa que me procura, que descendeu de uma célula minha, mas não tem uma ligação que não é biológica. O anonimato dos dadores é garantido por lei. Só poderá ser levantado em casos excepcionais. Desde que haja uma decisão transitada em julgado, portanto, mandam a sentença para aqui e o Conselho fornece a quantidade. Se os dois membros de um futuro casal, ou porque são casar ou porque vão viver em união de facto, e se os dois membros tiverem nascido pela utilização das técnicas de PMA, podem perguntar, a isso é diretamente ao Conselho, se o dador é o mesmo, ou seja, se são irmãos. Em Portugal, há vozes que pedem o fim do anonimato dos dadores como forma de garantir às crianças nascidas por dádivas o acesso a uma parte da sua herança genética. Existe um direito fundamental, um direito constitucional, a conhecer a identidade do progenitor biológico. Repare que não se trata de dizer que o dador é pai jurídico ou mãe jurídica, no caso da doação de ovócitos, daquela criança. Não é isso que está em causa. É conhecer a identidade. Uma coisa é a identidade genética, outra coisa é a identidade civil. A identidade genética é facultada aos casais, é facultada às crianças quando nascem, tudo isso. Portanto, a herança biológica. O que não é facultada é a identidade civil, ou seja, o nome das pessoas. Uma criança jovem, com 12, 13, 14, 15, 16 anos, ou um adulto jovem, tem direito a saber que tem meios irmãos. Que o homem que foi o seu progenitor genético, que deu esperma, em Portugal pode haver 8 doações, portanto, potencialmente, ela pode ter 7 meios irmãos genéticos. E tem o direito a saber isso e tem o direito a conhecer isso. E para isso é preciso acabar com a doação anónima. O ato de reprodução com recurso a banco de esperma ou banco de ovócitos é uma negação de um direito fundamental da criança. Que é o direito de... A conhecer a sua identidade genética, a conhecer a sua hereditariedade. A lei não deveria permitir, então, a questão da doação? Pergunto-lhe. O anonimato do dador, não. Nem a doação. O fim do anonimato, para uns, é o fim das doações, para outros, não. Há a ideia de que com a regra do anonimato se conseguem mais dadores. E, portanto, isso significa que a própria ciência médica tem mais disponibilidade de material biológico, pode tratar mais casais. Mas na verdade, constatou-se que no Reino Unido não houve necessariamente uma diminuição drástica de dadores. Quando se criou a doação anónima em Portugal, foi num pressuposto de que, se não fosse anónima, ninguém daria esperma. Ora, criou-se a doação anónima e ninguém deu a mesma. Portanto, Portugal importa esperma, o que é ridículo, hilariante, até dá para rir. O efeito prático da divulgação da identidade civil dos dadores é a quebra das dádivas. Para alguns dadores, o levantamento do anonimato em caso de necessidade não é um problema, mas tem reservas. Não tenho qualquer problema em caso de necessidade ou de alguma situação em que seja necessário que a criança fruto da doação me conheça. Se essas pessoas me quiserem procurar, evidentemente que as conheço e converso com elas, mas também terei a liberdade para não assumir qualquer tipo de encargo e responsabilidade sobre essas pessoas. Se eu tivesse algum problema de saúde, que tivesse a ser com a genética, fazia sentido procurar. E nesse caso, se me contactassem, que eu pudesse ajudar em alguma coisa, sim, fazia sentido. Mas só aí.
Além da isenção nas taxas moderadoras, por cada doação as mulheres recebem 820 €, os homens cerca de 280. Não foi isso que influenciou. Tê-lo-ia feito de graça, sinceramente. Aliás, uma parte do dinheiro que eu recebi entreguei a uma instituição. Não foi, mas evidentemente que até é mais um ponto a favor. Eu, no meu caso, nos homens, não sabia a quantia mesmo certa. Depois é que me disseram como é que funcionava isso e eu fiquei contente. Isto é uma forma de compensar os gastos e também é um bónus. Os caminhos de um país em que 10 a 15% da população sofre de algum tipo de infertilidade cruzam-se algures com a segunda taxa de natalidade mais baixa da União Europeia. Em Portugal, nascem cada vez menos crianças e a procriação medicamente assistida tem hoje uma variedade de possibilidades para que muitas pessoas possam ter os filhos que faltam ao país. O embrião de Ana e João não resultou em gravidez. Esperam por um novo tratamento com um final feliz. Vera Brasil tem uma filha com doação de ovócitos e aguarda por outro se outra família doar um embrião. Lara e Gabriel, os gêmeos de Fátima, já estão em casa. Nesta família de 5 nasceram 3 crianças com o contributo de 3 mulheres e o pai. Para quem ajudou crianças a nascer, fica o sentimento de missão cumprida. Se é uma coisa da qual eu me orgulho e que acho que deve ser feita por outras pessoas, se algum dia tiver filhos, sem dúvida que irei contar que fiz a doação. Joana sonha com o dia do parto, o dia em que receberá o seu filho gerado no ventre da irmã. Até me arrepio cada vez de pensar nisso, sim. De sentir que, olha, é teu. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky.